dia, graça e paz, irmãos. Preciso renovar minha palavra de alegria, de gratidão também de estar junto com vocês. Ontem nós tivemos um tempo especial aqui, juntos como igreja, celebrando no culto de ontem à noite. Mas na verdade nosso culto continuou depois que nós saímos. E eu tive a oportunidade de passar um bom tempo conversando com o João Vitor, com o Vinícius, com o Romildo também. E a gente conversava sobre aquilo que foram as experiências lá na China. Inclusive eu acredito, né, Romildo, que depois do culto, durante a escola bíblica, a gente vai ter um tempo junto para compartilhar mais sobre a vivência ali na China. Mas foi muito bom conversar com dois jovens acerca daquilo que Deus tem feito e assim também o que Deus tem falado à vida deles. E acredito que na vida de outros irmãos e irmãs aqui da igreja. Mas o tema do congresso é desça do muro, faça a sua escolha. São dois imperativos conectados. E o que veio ao meu coração foi, na verdade, de hoje pela manhã e à noite, trabalhar separadamente cada um desses imperativos. E por alguma razão, eu não vou começar pelo primeiro, desça do muro, mas eu vou começar com o faça a sua escolha. Ontem nós falamos sobre o desafio de fazer escolhas. Como fazer escolhas de maneira que agrada a Deus, obedecendo aquilo que é a orientação de Deus para a nossa vida. Mas hoje eu queria falar especificamente dentro dessa perspectiva mesmo, de nós sermos desafiados a fazermos escolhas. Escolhas bem claras acerca do que Deus tem para a nossa vida. E a primeira foto que eu coloquei foi justamente essa daí, né? Faça a sua escolha. E esse rapaz tendo que tomar a decisão por qual caminho a seguir. E olhando para essa imagem, me veio à mente duas escolhas muito importantes que todos nós precisamos fazer na vida. A primeira delas é a escolha de seguir a Cristo, de tomar uma decisão ao lado do Senhor como Salvador das nossas vidas. Eu não sei se você já tomou essa decisão, se você já fez essa escolha. A Bíblia nos diz que nós somos pecadores, que todos nós somos pecadores, não há nenhum que possa dizer que não é, e que por conta disso nós estamos separados de Deus. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E por conta disso nós precisamos nos reconectarmos com o Senhor. E o único caminho para essa reconexão é Jesus Cristo. Então a primeira escolha que nós precisamos fazer é a escolha de estarmos novamente ligados, conectados com Deus através de Cristo. Eu não sei se você já fez essa escolha, se ainda não, a única coisa que você precisa fazer é abrir seu coração e dizer ao Senhor que você reconhece isso e que você quer segui-lo. Mas além da escolha de seguir, a segunda escolha muito importante que nós precisamos fazer, que irá também nortear a nossa caminhada, é a escolha de servi-lo. Seguir e servir. Realmente de consagrar a nossa vida ao Senhor, em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós fazemos. E o texto que serve como base, que é o texto lá de Josué 24, ele fala, escolham hoje a quem irão servir. E é um texto muito interessante, não vou falar necessariamente sobre a passagem, mas só para situar os irmãos, o povo de Israel tinha vivenciado muitos milagres. Eles tinham vivenciado a saída do Egito, eles tinham vivenciado uma caminhada de 40 anos no deserto, onde toda uma geração passou, inclusive uma geração que não pôde pisar na terra prometida por conta do pecado, por conta da desobediência, não porque Deus era mau e queria castigá-los, mas porque eles fizeram escolhas. E cada escolha, toda escolha, tem consequências. Então, por conta das escolhas que eles fizeram, a consequência foi não pisar ali na terra prometida. Mas ao pisar na terra prometida, haviam escolhas a serem feitas, lutas a serem travadas. E no final desse processo, Josué vira para o povo e fala, olha aonde nós chegamos. Olha o que Deus nos permitiu conquistar. Contudo, é preciso, como naquela foto, né? Tomar uma decisão. Que caminho vocês querem seguir? Vocês querem servir ao Senhor? Ou vocês querem servir a esses outros deuses que esses povos daqui servem? E ele fala, a minha decisão, a minha escolha eu já fiz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês precisam fazer a escolha de vocês.
A escolha de quem vocês vão seguir hoje, a quem vocês servirão. E é muito interessante porque vivenciamos todos nós essa decisão. Por mais que a gente nasça no lar cristão, por mais que nossos pais sejam cristãos, é individual a decisão de quem nós vamos servir, a quem vocês irão servir. Essa é uma decisão única, individual e que não dá para transferir, é intransferível, não dá para transferir para outra pessoa. É importante que você decida a quem você vai servir. E eu queria lhe convidar a abrir o texto de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 37. Na verdade, como eu fiz ontem, não vou me prender a um capítulo ou a um versículo, mas eu quero compartilhar um pouco sobre a história de José. E eu já soube que Deus vem preparando a juventude ao longo desse mês, porque já foi estudado, inclusive na escola bíblica, pelo que o Romildo falou, José, Daniel. Ontem conversamos sobre Esté, mas hoje eu quero focar na vida de José. E Gênesis 37, nós vamos ler os capítulos que seguem. Mas nesse texto, ainda no versículo 1 e 2, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Eu estou no verso 2. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E aqui a história de José. Talvez muitos dos irmãos, acredito que muitos dos irmãos conheçam a vivência que ele vai ter aqui de ciúme com seus irmãos. Mas antes de entrar nessa parte, me chama muita atenção a idade que José tinha quando a história começa a ser narrada. É muito interessante porque a Bíblia, em algumas histórias, traz muitos detalhes, inclusive detalhes de roupa, uma túnica longa que ele ganhou do seu pai. Traz detalhes como a idade dele. José tinha 17 anos quando pastoreava o rebanho dos seus pais. Mas isso não acontece com todas as histórias, nem em todos os momentos da Bíblia. E o que a gente entende quando a gente aprende a interpretar a Bíblia é que os detalhes presentes em alguns textos não estão ali por acaso. Nós cremos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então o Espírito Santo inspirou homens e mulheres a colocar alguns detalhes que fazem realmente diferença. E para mim hoje olhar isso aqui e ver que José tinha 17 anos é muito rico, porque ele era um adolescente. Ele era alguém saindo da adolescência, começando a fase adulta. Talvez alguns aqui tenham 17, ou talvez até menos, ou um pouco mais. E muitas vezes a gente costuma julgar a capacidade de decisão e de escolhas justamente pela idade que alguém tem. Seja porque é muito novo e não tem capacidade de escolher, ou porque já está numa idade bem mais madura e tem sabedoria para escolher. E como a gente viu desde ontem, a dependência de Deus, a orientação de Deus é muito mais importante, muito mais coerente do que muito mais a idade que eu tenho na hora que eu tomo decisão. E lendo sobre isso, é impossível não me reportar à minha própria experiência de vida. Porque na verdade, algumas escolhas que eu fiz foi exatamente na idade que José tinha. Quando eu tinha 17 anos, e eu acredito que eu falei ontem isso aqui para os irmãos, a gente teve um congresso lá na nossa igreja, um congresso também de jovens. E uma missionária esteve falando ali e desafiando a juventude ao envolvimento maior com o Senhor. E pode colocar a próxima foto. Há uma frase que a Nauzira, ela costumava repetir e que virou até tema de momentos com jovens. E no caso da foto, essa foto foi tirada numa praça lá em Cabo Verde, numa viagem missionária que eu fiz. E isso foi lema da nossa viagem: não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão. E essa frase para mim ela é muito significativa, de olhar para a minha vida, de olhar para a nossa vida, para a nossa história e reconhecer que nós não estamos no mundo a passeio. Há uma razão para estarmos aqui. Deus lhe deu vida, Deus lhe deu capacidades, habilidades. Deus lhe criou nesse momento específico da história,
como eu falei ontem, Ele fez estar aqui em Caruaru, nesse momento específico, e não por acaso, não a passeio, mas com uma missão. Compreender isso e tomar a decisão de viver essa missão, e não no mundo a passeio, faz toda a diferença na história que nós estamos construindo e naquilo que Deus pode e quer fazer na minha vida e através da minha vida. E entender isso foi justamente o que fez grande diferença para mim. E aí você pode ir seguindo. Eu, como o Romildo compartilhou, em 2009 eu concluí o seminário e eu tive a oportunidade em 2010 voltar a servir na minha igreja, na igreja que me enviou, a Igreja Baixo do Farol, lá em Maceió. E é muito interessante porque era muito forte no meu coração o desejo de ter uma experiência transcultural. Na verdade, de servir ao Senhor, não apenas onde eu estava, mas para mim era muito claro um direcionamento de Deus para ir para um outro país, para viver essa experiência missionária transcultural. Inclusive, eu conversava ontem muito com os meninos sobre isso, né? Sobre essa oportunidade e sobre essa possibilidade. Contudo, olhar lá para fora, às vezes me impedia muito de enxergar algumas necessidades que eu tinha aqui à minha volta. E é interessante porque muitas vezes esses são dois questionamentos muito presentes na vida de muitas pessoas na igreja, né? Por que alguns vão para longe e não enxergam a necessidade daqueles que estão mais perto? Há tanta necessidade aqui em volta, aqui no Morro, aqui em Caruaru, aqui no sertão pernambucano. Por que ir para a China? Ao mesmo tempo que há o outro questionamento no coração de alguns. Mas como é que pode eu ficar tão preso à minha realidade aqui e esquecer daqueles que estão lá na China e que não conhecem o Senhor? Eu costumo falar que essas duas visões, elas são importantes, necessárias. O grande problema é quando elas estão separadas. Quando eu só penso no lá ou quando eu só penso no aqui. E eu digo isso porque enquanto eu vivia em Maceió, às vezes eu me sentia muito insatisfeito por enxergar algumas necessidades mais distantes e não poder fazer parte, não ser resposta para aquilo. Mas uma coisa que Deus começou a trabalhar no meu coração é que na verdade eu precisava ser resposta para a minha geração. Não sei se isso faz sentido para você, mas ao me deparar com pessoas como Esther, José, eu comecei a perceber que eles enxergaram qual era o propósito de Deus na vida deles para aquele momento onde eles estavam. Na verdade, é um texto lá em Atos, no capítulo 13, eu acredito que o verso 36, que fala que tendo Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus pais, com os seus parentes. E aquele texto, a primeira vez que eu li, me veio aos olhos, encheu os olhos, entender que Davi tinha servido aos propósitos de Deus na sua geração. E é justamente essa escolha, a escolha de servir ao Senhor, aos propósitos de Deus, não aos meus propósitos, não ao que a sociedade espera que eu faça, não aquilo que são os meus sonhos no sentido de conquistas, no sentido de aquisições financeiras e profissionais, mas servir ao propósito de Deus, não ontem, não amanhã, mas servir aos propósitos de Deus na minha geração. Há um propósito pelo qual eu nasci nesse tempo. E eu preciso enxergar isso e fazer diferença nesse sentido. E quando eu entendi isso, que Deus estava me chamando para fazer diferença nessa geração, para ser resposta nessa geração, quando eu entendi e abracei, quando eu escolhi caminhar assim, Deus começou a abrir portas e me mostrar como isso seria possível. E uma primeira experiência que eu tive foi em 2011, nessa foto que vocês veem, junto com esse grupo de jovens. Nós éramos, eu acredito que 22 nesse grupo, junto com os líderes. Nós seguimos ali para Angola, para a África, e fomos abençoar aquele país que durante 17 anos, ele foi palco de uma guerra civil muito forte, que acabou em 2002, mas estivemos ali em 2011, 9 anos depois. Mas no lugar onde nós ficamos, ainda tinha a marca das bombas, dos tiros. O prédio onde nós ficamos hospedados, nos corredores, ainda não havia vidro nas janelas, vidros que foram destruídos durante o bombardeio.
E lá na Angola, a gente foi conduzido pela missionária Nauzira, que havia servido durante esses anos todos como enfermeira ali na guerra. E ela disse que no momento que muitos deixaram Angola, ela decidiu ficar, porque ela entendia que aquele era o propósito de Deus para a vida dela, para abençoar o povo naquele tempo. É muito interessante porque a Nauzira só serviu na Angola. E ela apenas serviu durante o tempo da guerra. Quando a guerra acabou, ela voltou ao Brasil e Deus começou a direcioná-la para outros projetos. Mas aqueles 17 anos foram muito especiais. E foi o cumprimento daquilo que Deus tinha naquele tempo para a vida de Nauzira. E porque ela entendeu isso, e porque ela escolheu obedecer, ela fez diferença naquele tempo para aquele povo. E a Nauzira, ela montou um seminário durante a guerra e ela viveu no epicentro da guerra, na cidade de Huambo, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, e Deus operou milagres. Tem uma situação que ela vivenciou de uma bomba que caiu no banheiro da casa dela e essa bomba não estourou. Cremos que realmente milagre do Senhor. Ela inclusive aproveitou depois essa cápsula e transformou num vaso onde ela coloca flores, e ela disse que é para mostrar que onde haveria morte, Deus fez brotar vida, e ela coloca as flores para representar isso. Mas um seminário foi criado, a gente esteve lá nesse seminário, conhecemos muitos líderes hoje de Angola, que eram jovens na época de Nauzira e que foram alcançados pelo trabalho dela. Ela teve a opção de escolher. Ela poderia ter ficado no Brasil, ter sido enfermeira ou até ter ido para outro lugar. Mas ela escolheu estar na Angola naquele tempo. E por estar em Angola naquele tempo, ela fez diferença naquela geração. Depois de Angola, Deus me deu a oportunidade no ano seguinte participar dessa viagem para Cabo Verde. Foi bem interessante porque não fazia parte dos meus planos. E em 2012, a minha irmã estava grávida do seu primeiro filho. E eu tentei tirar o visto para os Estados Unidos para poder acompanhar o parto e estar ali quando o bebê nascesse. Era o primeiro sobrinho, o primeiro neto. E eu não consegui o visto para os Estados Unidos naquele ano. Mas foi bem interessante porque quando eu fui tirar meu visto, na noite anterior, para mim foi muito claro no meu coração que o visto não sairia. Tanto que quando houve a negação, eu voltei para o seminário lá em Recife, que o consulado fica bem perto, rindo. E quando eu cheguei no seminário, o pessoal perguntou, e aí? Aí eu falei, eu não consegui. Mas eu falei com essa cara aqui, eu não consegui. E o pessoal achou que eu estava brincando, né? Porque ninguém tem um visto negado e sai sorrindo, né? Mas eu falei para eles, o pior é que eu fui já sabendo que eu não conseguiria. Não sei porquê, mas Deus tem um propósito nisso. E aí, 2 meses depois, a junta me ligou e falou, nós estamos organizando uma caravana para Cabo Verde e precisamos de homem. E a gente queria alguém que fosse pastor e que pudesse acompanhar essa caravana. E por conta da sua experiência em Angola, nós pensamos em você. E Deus me deu a oportunidade de ir com esses jovens ali para Cabo Verde, poder abençoar também ali o povo africano mais uma vez naquela realidade de Cabo Verde. E foi muito interessante porque ali em Cabo Verde eu tive a oportunidade, e aí vejam como Deus faz as coisas. Nesse tempo eu já estava orando em relação à China e eu participei de um culto missionário na igreja em Cabo Verde, e esse culto missionário era sobre a China. E foi uma chinesa que morava em Cabo Verde, e naquele dia ela começou a falar no culto, dar o testemunho dela, e ela começou a falar em português. Foi para crioulo, que é a linguagem de Cabo Verde, e por estar muito emocionada, ela travou com essas línguas e começou a falar em chinês. Então, para mim foi muito interessante ver a minha língua, a língua portuguesa, ver a língua crioula, que é a língua falada lá em Cabo Verde, e a língua chinesa no mesmo culto, e eu estar presente em meio àquilo tudo. E eu falei, não, Deus tinha um propósito para eu estar aqui nesse lugar. Por conta das escolhas que eu fiz, e por entender que Deus às vezes fecha uma porta para que a gente possa caminhar na direção que Ele tem para as nossas vidas, a gente vive situações, experiências únicas de dependência, de conhecer mais de Deus, coisas que só Deus pode fazer. E aí no ano seguinte, aliás, não no ano seguinte, mas nesse mesmo tempo, e aí tem a ver com essas duas possibilidades, sabe, do viver o que está lá, do viver o que está aqui. Deus começou a me mostrar que, na verdade, enquanto eu estava em Maceió,
e eu precisava ser bênção para a minha geração ali em Maceió. Deus poderia me usar na África? Poderia. Deus poderia me usar na China, na Índia, em qualquer outro lugar? Poderia. Mas Deus tinha um propósito onde eu estava, enquanto eu estava ali. E a Juventude Batista Alagoana, ela não existia. Ela, durante alguns anos, foi desativada. E Deus começou a colocar no meu coração e de outros jovens o desejo de reativar a Jubal, a Juventude Batista Alagoana, para fazermos diferença na nossa geração. Inclusive, esse era o tema da Jubal na época que eu estive liderando eles. Somos respostas para a nossa geração. Entender que Deus nos chama para fazer diferença. Às vezes nós vemos tantas carências, tantas necessidades, a gente fala, mas por que ninguém faz isso? Por que ninguém muda essa realidade? Por que tem essa necessidade aqui na igreja? E uma coisa que eu aprendi foi que quando Deus nos incomoda em relação à necessidade, em relação à carência em algum lugar, é porque muitas vezes Deus quer que nós sejamos respostas para essa necessidade. E essa foto ela demonstra só um pouco daquilo que Deus pôde fazer através da minha vida e na minha vida também, caminhando com a juventude do meu estado. Isso aqui é só para mostrar que Deus nos usa onde nós estamos e faz muito mais além quando nós nos dispomos e obedecemos. Pode colocar a próxima foto? E aí chegamos no projeto Radical Ásia. E aí, só para que vocês possam entender que projeto é esse. Esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais. Ele existe desde 2003, o projeto Radical, enviando jovens para diversos lugares do mundo. Em 2003, o projeto Radical foi criado por essa missionária de Angola, Ana Alzira. Deus colocou no coração dela a missão de investir na juventude brasileira. E o primeiro grupo foi para a África, Projeto Radical África, e deu tão certo o trabalho com muçulmanos na África, que surgiu o Projeto Radical Luso-Africano, com o objetivo de levar jovens para a África de língua portuguesa. Cabo Verde, onde eu estive, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E aí depois disso surgiu o Projeto Radical Latino-Americano, pelo próprio nome, levar jovens de 18 a 30 anos para a América Latina. Em 2013, surgiram duas novas modalidades. Projeto Radical Haiti, com o objetivo de levar jovens para o Haiti para fazer diferença naquele país que tem sofrido tanto com catástrofes, com desastres naturais. Houve um grande terremoto em 2010, depois, agora em 2016, assim que eu cheguei aqui no Brasil, houve um outro terremoto também ali que destruiu a parte que não havia sido destruída no primeiro terremoto. E nós temos turmas de radicais ali no Haiti. Em 2013 surgiu também a primeira turma do Radical Ásia. E qual era o objetivo? Levar jovens para testemunharem de Deus nessa cultura ali na Ásia, em realidades de perseguição. E durante 4 meses nós estivemos na Malásia, servindo junto a um povo muçulmano. E em fevereiro de 2014 nós chegamos na China. E Deus nos deu a oportunidade de servir a igreja chinesa. Na verdade, nós não sabíamos exatamente o que nós iríamos fazer ali na China. Nós fomos para apoiar o trabalho de missionários que já moravam e serviam ali. Mas Deus abriu, na verdade, Deus escancarou uma porta na igreja chinesa. Na China, só para que os irmãos possam entender, existem 3 tipos de igreja. A igreja internacional, que é a igreja para estrangeiros. E a igreja internacional funciona de qual forma? Estrangeiro, para entrar, precisa mostrar o passaporte, ou seja, é proibido a entrada de chineses. Por quê? Porque pela lei na China não podem haver atividades, não tem como ter atividades religiosas entre chineses e estrangeiros juntos. Então aqui, se nós fôssemos uma comunidade chinesa na China, ou seriam chineses apenas ou estrangeiros apenas. Então a igreja internacional se mostra o passaporte para entrar. Uma segunda modalidade de igreja é a igreja oficial. A igreja oficial ela é formada apenas por chineses e o pastor tem um registro na polícia. Então ele é oficialmente registrado como pastor daquela igreja e isso leva a ser fiscalizado pelo governo. Quem participa como membro também tem que se registrar. E geralmente o que é que o governo faz, o Partido Comunista? Quem é cristão, oficialmente cristão por participar dessa igreja oficial, ele não tem a permissão de assumir o cargo público. Então, o cargo mais estável,
financeiramente na China são os cargos públicos. Mas você, por ser cristão, você opta. Ou você escolhe ser cristão ou assumir um cargo público. Então isso limita muitas pessoas. Além disso, você acaba sendo muito fiscalizado no que você faz. Por conta disso, surgiu um terceiro tipo de igreja na China, que é o que nós chamamos de igreja subterrânea, ou de igreja clandestina, ou igreja nas casas. Que é a igreja que não está formalizada, mas que se reúne nos lares, e é onde a igreja tem crescido, é como o evangelho tem sido propagado de maneira mais efetiva na China, através dos pequenos grupos, através dos encontros nos lares. Mas desses encontros, preferencialmente, os chineses abrem para outros chineses, porque quando vocês veem chineses e estrangeiros juntos, isso já gera uma suspeita por parte da polícia, por parte do governo. Mas nós somos convidados a apoiar o trabalho de uma igreja chinesa, de uma igreja que estava sendo plantada, e nós servimos de diversas formas ali. Mas o mais especial foi poder acompanhar especificamente alguns jovens ali. E é onde entra a questão da escolha. Eu poderia ter ficado em Maceió, eu poderia não ter parado esses 4 anos da minha vida para estar ali, mas quando eu olho para trás e vejo aquilo que Deus fez na minha vida e através da minha vida naquele tempo, eu percebo que havia um propósito para estar ali. Que eu precisava tomar uma decisão e por fazer as escolhas que eu fiz naquele momento, Deus me usou para abençoar não a China inteira, mas abençoar vidas específicas. E esse é o mais especial, entender que o negócio de Deus são pessoas. Pode ser que Caruaru inteira não seja transformada através da sua vida, mas eu acredito que há alguém ao seu lado, perto de você, que pode ter a vida transformada pela sua decisão de ser referência, de obedecer a Deus e fazer diferença nessa vida. A sua escolha faz diferença não apenas em quem você é, na sua vida, mas na vida das pessoas que Deus colocou propositalmente, intencionalmente, no seu caminho, na sua vida, no tempo de hoje. Mas vamos voltar lá para o livro de Gênesis, voltar lá para José. Nós já fomos a Angola, Cabo Verde, China, voltemos ao Brasil. E para mim me chama muita atenção a história de José, justamente por conta das escolhas que José fez. E caminhando para o capítulo 39, passa aí 2 capítulos à frente, o verso 1 ao verso 4 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Aqui é muito interessante perceber que durante o capítulo 39, durante 4 vezes, aparece que o Senhor estava com José. Só para os irmãos, caso alguém não lembre da história, José, nós lemos no capítulo 37, ele tinha 11 irmãos, na verdade um irmão mais novo, chamado Benjamim, que nasceu inclusive no momento em que sua mãe, dando à luz, chega a falecer, Raquel. Mas esses 10 irmãos mais velhos acabavam tendo muitos ciúmes de José, porque José era realmente preferido por Jacó, e o texto bíblico deixa isso claro. José também costumava, por ordens de Jacó, compartilhar com Jacó tudo aquilo que seus irmãos faziam de errado. E por raiva, por vingança, por imaturidade e até por maldade mesmo no coração, os irmãos de José tramaram contra a vida dele, prenderam José dentro de um poço e venderam José para uma caravana de ismaelitas que passavam, e José se tornou prisioneiro, escravo, na verdade, ali no Egito. E o texto fala que como escravo ele foi comprado por Potifar. Ele era chefe da guarda ali de Faraó, e Potifar levou José para a sua casa. E o texto fala que Potifar percebeu que tudo que José fazia prosperava.
E o texto fala que não é apenas porque José era uma pessoa muito capaz, porque José era um homem muito bom e inteligente, embora eu acredito que ele também tinha algumas capacidades nesse sentido. É preciso, como José, decidirmos a quem nós queremos servir, qual Deus nós queremos servir. Alguém já disse que as 3 decisões mais importantes que alguém pode tomar na vida é decidir o Deus a quem ele vai servir, a profissão que ele vai seguir e a família que ele vai construir. Ou seja, com quem ele vai casar e como é que vai se dar isso. E aqui é a primeira decisão muito importante de José. Quem ele iria servir. E aqui, porque ele decidiu servir a Deus, o Senhor estava com ele. E para mim muito mais interessante, muito mais importante até. Na verdade, talvez não mais importante, mas tão importante quanto. É entender que José também estava com Deus. O texto bíblico não fala isso nessas palavras. Assim como o Senhor estava com José, José estava com Deus. Mas eu acredito que nas atitudes de José, é perceptível que José estava com Deus. Em que sentido? José tinha consciência da presença de Deus constantemente na sua vida. E essa é uma verdade que nós precisamos estar constantemente lembrados. Da presença de Deus na nossa vida. E é justamente isso que muitas vezes nos leva a nos envolver com o pecado, com a desobediência, porque nós esquecemos que Deus está presente. Nós perdemos a consciência de que Deus está ali. Quando eu tomo a decisão de fazer algo errado, de pegar o que não é meu, de tomar o que não é meu, de seguir o conselho que não agrada a Deus, de me envolver com alguém com quem eu não devo me envolver. Quando eu tomo essas decisões, é geralmente porque eu esqueci, eu perdi essa consciência da presença de Deus. Assim como o Senhor estava com José, José estava com o Senhor e estava consciente da presença de Deus. Isso é muito importante. Onde quer que você esteja, qualquer que seja a sua profissão, conversava muito com o Vinícius sobre isso ontem. Às vezes a gente acha que é a profissão que vai fazer a diferença, mas eu acredito que a consciência da presença de Deus naquilo que eu estou fazendo, que me permite servir a Deus, fazendo diferença onde eu estou. Seja em Caruaru, seja em outro lugar, a consciência da presença de Deus. Além disso, deixa eu só ler o verso de 6 ao 10, que na verdade ele baseia isso que eu estou falando, porque o texto do 6 ao 10 diz assim: assim deixou ele, Potifar, aos cuidados de José, tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. E o texto diz que José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque a senhora é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Muito interessante esse texto, perceber essa consciência que José tinha da presença de Deus. Ele não fala aqui, Potifar fez tudo isso, como é que eu poderia desagradar Potifar? Como é que eu poderia pecar contra Potifar? Seria sábio e correta essa visão de José. Mas antes de falar sobre pecar contra Potifar, ele fala: como poderia eu pecar contra o meu Deus? E é por isso que a gente possa cumprir a missão, não estando nesse mundo a passeio, mas entendendo a nossa missão e fazendo diferença nessa geração. Eu preciso ter consciência do Deus a quem eu sirvo. E quando eu falho, quando eu decido errado, eu peco não apenas contra os outros, mas eu peco contra Deus. Então a consciência da presença de Deus nos faz estar com Deus e Deus conosco. Mas continuando, José escolheu também seguir os seus valores e fazer aquilo que é certo. E por que eu digo isso? Nós vamos ver aqui nos versos 11 ao 22 que a mulher de Potifar continuou investindo na vida de José. E José não cedeu. E pelo fato de José não ter cedido, aquela mulher histericamente, ela cria uma mentira. Ela disse que José tentou violentá-la
e ele rasga a roupa de José quando ele tenta fugir, e ela mostra que aquilo ali era uma prova, e José vai parar na prisão. E é muito interessante porque José, ele vai parar na prisão por conta da postura que ele tomou de seguir a verdade, de não desobedecer a Deus. E aqui chega uma grande problemática que muitas vezes nós enfrentamos. Às vezes até mesmo no emprego. Nós somos colocados numa situação em que, se eu optar por obedecer e fazer o que é certo, eu perco a promoção, eu perco a minha função, eu talvez possa ser demitido porque a minha empresa está trabalhando em meio a algo que é errado, mas decidir pelo que é certo me faz perder aquilo que eu tenho. Foi exatamente a situação que José estava. Por obedecer a Deus, por ficar preso e fiel aos seus valores, José perdeu a função que ele tinha no cargo que ele ocupava e foi parar na prisão. E muitas vezes nós acabamos negociando os nossos valores por conta de alguma conquista que eu possa vir a ter, por conta de um cargo, por causa de um reconhecimento. E aqui nós vemos que para José era muito mais importante obedecer a Deus. Além disso, José era um homem comprometido com a sua fé e com os seus valores. E é muito interessante porque José não tentou buscar fazer justiça com as próprias mãos. Ele poderia ter contratado um advogado para provar que a esposa de Potifar estava errada. Ele poderia ter ido de encontro ali à esposa de Potifar para provar que era mentira. Mas ele sabia que o Deus que estava com ele sabia da verdade. E que o Deus que estava com ele iria defender a causa dele. Contudo, José vai para a prisão. José passa alguns anos ali na prisão. Mas a escolha de obedecer a Deus, enquanto estava na casa de Potifar, fez com que ele fosse para a prisão. E pode parecer bem louco isso, mas a obediência de José levou ele para a prisão. E aqui tem uma grande lição para nós. Não necessariamente a obediência a Deus vai nos levar a palácios. Às vezes a obediência a Deus nos leva à prisão, nos leva a situações que não são tão agradáveis, mas a paz que nós temos em obedecer faz toda a diferença. Além do mais, Deus está escrevendo a nossa história em meio a essa obediência. E foi na prisão que José conheceu duas pessoas que haviam sido funcionários do faraó. E José interpretou o sonho dessas duas pessoas. E porque José interpretou o sonho dessas duas pessoas, a história de vida dessas pessoas foi afetada pela história da vida de José. José, por obediência, pelas escolhas que fez, foi parar na prisão e fez diferença ali na prisão. Nós precisamos servir ao Senhor onde Deus nos colocou. E aqui a escolha de ser fiel foi difícil, penosa, mas trouxe frutos no tempo certo e à maneira de Deus. Porque José decidiu obedecer, parou na prisão e escolheu interpretar aqueles sonhos. José foi lembrado pelo copeiro. E José voltou a se tornar um homem livre, mas agora não só de qualquer jeito. O texto bíblico vai falar que ele interpretou um sonho de Faraó e ele foi colocado como governador do Egito. O texto bíblico fala que depois de Faraó, ninguém era mais importante do que José naquilo que ele fazia. Mais uma vez, fazer escolhas fez com que José fosse vendido pelos seus irmãos, fosse parar na casa de Potifar, por fazer as escolhas certas, foi parar na prisão e por continuar fazendo as escolhas de acordo com o coração de Deus, ele agora estava no palácio. A vida constantemente sendo mudada, experiências diferentes, mas fazendo a diferença aonde ele estava. E aqui me chama a atenção, porque Faraó reconhece que José tinha o dom de interpretar sonhos. E é interessante que por conta disso e pela sabedoria de José, ele é colocado nesse cargo de autoridade ali no Egito. E aqui eu começo a perceber que o conhecimento, os dons, as paixões e as oportunidades que Deus nos dá, essas oportunidades são para ser usadas no reino, para abençoar pessoas e para glorificar a Deus. E por que eu digo isso? Aqui no capítulo 45... E aí nós já fizemos uma grande caminhada, né?
Os irmãos de José foram até o Egito porque estava tendo uma grande fome. José havia sido usado para guardar comida, não apenas para o povo do Egito, mas para abençoar outros povos. E no versículo 5, José se apresenta aos seus irmãos e fala: eu sou o irmão que vocês venderam. E ele vai dizer agora o seguinte, no versículo 5, capítulo 45. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José tinha certeza que Deus estava trabalhando na história dele. Que cada escolha, cada decisão, as difíceis, as fáceis, passar pela prisão, passar pela casa de Potifar, ser escravo e ser governador, tudo isso estava sendo usado por Deus com um propósito maior, de não apenas ser abençoado, mas de abençoar o seu povo e o povo do Egito. E é interessante que há um autor chamado Rick Warren, que ele escreve um livro chamado Uma Vida com Propósitos. E nesse livro ele fala um negócio bem interessante. Ele fala que nós somos modelados para servir a Deus. E ele pega a palavra forma e ele faz como que um acróstico, justamente de maneira pedagógica, didática, para a gente lembrar. E ele fala que a formação espiritual que nós temos, isso é usado por Deus para servi-lo. Aquilo que é a sua caminhada com Deus, se você nasceu na igreja, se você conheceu Deus mais tarde, as experiências que você tem com Deus, a sua vida devocional, tudo isso Deus usa modelando você para servi-lo. E ele vai falar das opções do coração, as paixões que nós temos, o amor que nós temos, por exemplo, pelo futebol. Ele fala que isso Deus pode usar para que você possa servi-lo. E a gente tem vários missionários hoje que usam o esporte, por exemplo, para alcançar pessoas. O desejo pela música, o conhecimento na matemática. É interessante, eu compartilhava ontem com alguém que eu não... Foi com a irmã Anitta. Eu falava sobre uma experiência muito interessante de uma jovem do meu grupo que gostava muito de cozinhar. E se ela estava triste, ela cozinhava. Se ela estava feliz, ela cozinhava. E uma linguagem de amor dela para expressar que alguém era especial era justamente fazer algo muito bom e dar para aquela pessoa comer como um presente. E ela usou isso como oportunidade de servir e alcançar pessoas. Ela começou a fazer reunião de mulheres lá em casa, lá na China, e ela ensinava essas mulheres a cozinhar comida brasileira, a fazer pãozinho de queijo, que ela era goiana. E nesse envolvimento com as mulheres, ela acabava compartilhando de Cristo, abençoando essas pessoas. E é interessante, você pode falar, mas como assim? Cozinhar pode ser usado por Deus para abençoar, para testemunhar, para evangelizar? Pode. As opções do coração, aquilo que Deus nos dá como paixão, se eu consagro isso a Deus, Deus pode usar para fazer diferença na vida de outras pessoas. E aí ele fala mais sobre a questão dos recursos pessoais, as habilidades que eu tenho, meu modo de ser, se eu sou muito extrovertido ou se eu sou muito tímido, Deus também usa isso para abençoar pessoas. Deus lhe fez do jeito que você é. Você não precisa copiar uma outra pessoa, né? Porque as meninas aqui cantam muito bem, que eu preciso ter o dom de cantar. Às vezes a maneira como eu cumprimento alguém lá na frente, o sorriso que eu dou, já impacta uma vida, já faz diferença. E Rick Warren termina falando sobre as áreas de experiências. Ele fala que até as experiências ruins que eu tenho, Deus não desperdiça. E Ele usa isso para abençoar. E às vezes nós passamos por situações difíceis, como luto, violência, um abuso, a separação, tantas coisas que às vezes nós somos submetidos durante a nossa vida. E a gente não consegue entender como é que Deus permitiu que eu vivesse tal situação. E Rick Warren fala que até essas experiências negativas, Deus, como fala 2 Coríntios 1,4, Deus nos consola para consolar. E a partir do momento daquela doença, eu encontro lá na frente com outra pessoa passando por aquela mesma doença, e a minha experiência é usada por Deus para abençoar aquela vida. Então eu preciso decidir servir ao Senhor, onde Deus me colocou, com aquilo que Deus me deu nas minhas mãos para fazer. E foi isso que José fez. José entendeu que ele não estava ali por acaso. Ele não estava no mundo a passeio, mas seja com a sua família, ele tinha uma missão, como escravo no Egito, na casa de Potifar, ou no governo lá no faraó, ou mesmo na prisão.
ele tinha uma missão. E aqui é importante entendermos que o pouco ou muito não pode nos impedir de cumprir a missão de Deus para a nossa vida. Não importa se você hoje está vivendo a realidade de prisão. A realidade não está no local onde você gostaria. Talvez o emprego que você tem não seja como você gostaria. Talvez esteja longe da família. Talvez esteja vivenciando alguma coisa que você não gosta, que você não entende. Mas ainda na prisão, Deus está presente. A consciência da presença de Deus pode lhe levar a fazer diferença na vida das pessoas que estão ali. Mas talvez Deus tenha lhe dado uma oportunidade maravilhosa. E hoje você está no palácio. Hoje você tem um cargo muito bom. Você tem a possibilidade de fazer diferença na vida de pessoas, de tomar decisões que afetam não só você, mas outras pessoas. Aí no palácio, você também não está a passeio. Você tem uma missão. Precisamos, como José, escolher servir a Deus onde Deus nos colocou. E ali onde nós estamos, com a consciência da presença de Deus, na dependência de Deus, entendendo que nós não estamos a passeio, mas nós temos uma missão. Nós podemos fazer diferença de maneira inimaginável. Podemos viver coisas que só Deus pode fazer, porque nós escolhemos obedecer com o que temos nas mãos e onde nós estamos. Mas por conta daquilo que Deus faz na nossa vida, quando nós nos dispomos a obedecer, quando nós fazemos as escolhas certas, quando nós estamos conscientes da presença de Deus e decidimos abençoar, servir com aquilo que temos onde Deus nos colocou. E esse é o desafio, a palavra que Deus tem para nós. Precisamos fazer escolhas, as escolhas que Deus tem para nós hoje. Eu queria lhe convidar a fechar os olhos e orar junto comigo. Eu queria que você perguntasse justamente isso para Deus. Deus, o Senhor tem me colocado, não sei se na prisão, não sei se num palácio, não sei se você está no lugar onde você gostaria de estar. Mas eu queria que você perguntasse a Deus: Deus, quais escolhas eu preciso fazer hoje para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo? Como é que eu posso abençoar mais as pessoas à minha volta? Que mudanças são necessárias na minha vida? O que é que eu preciso fazer hoje de diferença na vida das pessoas que o Senhor colocou aqui? Deus, me ajuda a decidir te servir com o que eu tenho em mãos, aonde eu estou e onde quer que o Senhor quer me levar. Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade hoje de manhã, de ouvir a Tua palavra, de ouvir mais daquilo que o Senhor tem feito no mundo. E nós te agradecemos por essa liberdade que nós temos de escolher. Mas ao mesmo tempo nós pedimos misericórdia, Deus. Nos ajuda dando-nos sabedoria, Deus. Consciência da Tua presença. Que as nossas escolhas não sejam motivadas pela nossa frustração, pelo nosso sentimento, pela nossa dificuldade de perdoar as pessoas, Deus. José tinha irmãos que fizeram tanto mal para ele, mas José perdoou. José escolheu perdoar, e porque ele perdoou, ele pôde viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, Deus. Nos ajuda, Senhor, a fazer as escolhas certas, a escolha do perdão, a escolha da misericórdia, a escolha de fazer não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer para nossas vidas, Deus. Nos ajuda a sermos servos, a escolher te servir, seja na prisão, seja no palácio, fazendo a Tua missão, cumprindo a Tua missão com aquilo que o Senhor nos deu, Deus. Nós temos paixões, nós temos habilidades, conhecimento, que possamos consagrar tudo isso ao Senhor, para que possamos te glorificar e que possamos realmente, Deus, não viver no mundo a passeio, mas cumprindo a missão que o Senhor tem para nós, onde quer que estejamos. Pedimos sabedoria diante de cada escolha. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.